E aí depois nós temos interação interespecífica harmônica, né? O que é interespecífica? Espécies diferentes. E é harmônica porque todos estão ganhando. Olha o sinalzinho aqui de mais e mais. E a gente chama isso de mutualismo. Aqui nós temos o líquen, que é a associação de algas e fungos, né? Como é que funciona isso? A alga, como ela faz fotossíntese, ela produz o alimento através da luz solar e esse alimento ela doa para o fungo. E esse fungo, ele dá um ambiente adequado para que a alga consiga se desenvolver. Ele dá um ambiente quente e úmido. Com isso, faz com que a alga ela consiga sobreviver fora do ambiente marinho, fora da água. Ela consegue sobreviver no tronco de árvores, né, por conta da ajuda do fungo. Então, o fungo dá um ambiente quente e úmido para a alga, e a alga, produzindo o seu próprio alimento, ela dá um pouquinho desse alimento para o fungo. Então, os dois se ajudam, né? São espécies diferentes se ajudando. Por isso que é interespecífica harmônica. Temos a protocooperação. O que é essa protocooperação? Ainda é uma interespecífica e é harmônica. Só que diferente aqui, quando a gente volta lá no mutualismo, eles precisam estar grudados, eles precisam estar todos unidos para se ajudar. Aqui na protocooperação, não. Os indivíduos eles não precisam estar grudados o tempo todo. Cada um tem sua vida separado, só que se eles estiverem juntos, eles acabam se ajudando, como é o caso de bovinos e aves. Como é que funciona isso? O bovino, geralmente quando ele vive em pasto, ele acaba adquirindo alguns parasitas, como o exemplo de carrapato. Então vem a avezinha aqui, ela fica em cima dele, fica comendo esse carrapato, ajudando o bovino, que aí ele consegue se livrar desse carrapato, então ele ganha um benefício com isso, e a ave ela se alimenta. Então, ó, são duas espécies diferentes se ajudando, a ave ganha seu alimento e o bovino ganha proteção, que ele acaba se livrando dos parasitas, como o caso de carrapatos. Então, aqui são duas espécies diferentes, que eles não precisam estar grudados um no outro, só que quando eles estão juntos, eles acabam se ajudando. Os dois acabam se beneficiando dessa relação. E aqui eu falei um pouquinho sobre a anêmona do mar e o peixe-palhaço, que aí eu não vou falar porque vai ficar muito longo o vídeo, mas se tiverem curiosidade, vocês podem estar pesquisando como é que esses dois se ajudam, que é bem bacana também. Temos uma relação bem bacana, que é do que a gente chama de comensalismo. É uma interespecífica harmônica também. Então, são espécies diferentes, não sei se vai rodar o vídeo, acho que não. São espécies diferentes que se ajudam. Como é que se ajuda? Aqui nós temos o tubarão e a rêmora. O tubarão, quando ele se alimenta, ele acaba deixando cair uns pedaços de carne pelas suas laterais. Ele dá aquela bocanhada e um pouco de carne, os pedaços de carne acabam saindo. Ele não consegue comer 100% da sua presa. Então, esse resto de carne, esse resto de alimento, a rêmora ela fica acompanhando o tubarão, que são os peixinhos pequenos, e ela consegue se alimentar desse resto de alimento. Então, os dois, na verdade, um não ganha nada, o tubarão não ganha nada com isso, só que a rêmora ela ganha o alimento, o resto do alimento do tubarão. Então, ninguém sai perdendo aqui. O tubarão ele não perde, porque ele não iria comer esse resto de comida, e a rêmora acaba ganhando essa comida também. Então, é uma relação de espécies diferentes, por isso que é interespecífica, e ela é harmônica, porque ninguém sai perdendo nada. A rêmora ganha e o tubarão nem ganha e nem perde. A gente chama isso de comensalismo. Outra relação que é o inquilismo, que é a mesma coisa, um ganha e o outro não perde e não ganha nada, que é o caso da bromélia. Né? Ela fica pendurada nos troncos de árvore e ela ganha o quê? Ela ganha acesso a uma energia solar melhor, ela tem um espaço melhor para receber luz solar e ela não retira nada da planta, né? Ela não retira nada do tronco, ela só está usando o tronco como um suporte, né? Como um localzinho para ela viver. Mas ela não rouba os nutrientes do tronco, ela não pega a água do tronco, ela tem todo o seu próprio sistema de alimentação, de receber água, etc. Ela só usa o espaço ali do tronco para se favorecer. Então a bromélia ganha um espaço, um ambiente melhor para receber luz solar e a árvore não é prejudicada por conta disso. E a mesma coisa acontece com a barba de velho. Nós já entramos na interespecífica desarmônica, ou seja, espécies diferentes
onde gera um prejuízo em cima disso, né? Espécies diferentes e tem um prejuízo. A antibiose, o amensalismo, é o caso do eucalipto. Como assim? O eucalipto, quando ele começa a crescer e se desenvolver, ele libera uma substância no solo que impede o crescimento de outras plantas. Então, só cresce eucalipto aqui. Então, por isso que a gente consegue geralmente ver em floresta ou em áreas florestais pedaços que só tem eucalipto. A gente não consegue encontrar outras árvores ali no meio, só eucalipto, porque essa substância que ele libera no solo é uma substância tóxica que impede o crescimento, a germinação de outras sementes. Então, tem desarmônica aqui porque o eucalipto ganha, só que as outras plantas perdem um espaço que poderia estar disponível para elas crescerem e se desenvolverem. Então é interespecífica, espécies diferentes, e desarmônica porque alguém sai perdendo alguma coisa, que nesse caso é perdendo espaço. Nós temos a famosa predação, né, que eu acho que é uma das principais que a gente percebe em todo momento na natureza, que é o ato de um predador se alimentar da presa. Com isso, o predador ganha alimento e a presa ela acaba perdendo a sua própria vida ou parte do corpo. Então, deem uma olhada aqui nos GIFs abaixo. Né? Há vários exemplos. Desculpa. Gafanhoto, joaninha, lagarta e mosca, planta carnívora e mosca, e etc. Aqui eu apresentei um pouquinho sobre estratégias de predação, que nós temos a camuflagem, né, a velocidade. Nós encontramos aqui cada ser vivo ele vai adquirindo estratégias para conseguir predar a sua presa, né, se alimentar e adquirir a sua presa. Aí aqui eu citei outras estratégias, né, o veneno, a questão de mimetismo, que uma espécie imita a outra, né? A camuflagem também, que eu já falei um pouquinho sobre ela, né? Que ele se camufla no ambiente e etc. O mimetismo, né? Ele é uma relação interespecífica, espécies diferentes e desarmônica. Né? O parasita está ganhando benefício e o gafanhoto acaba ficando doente e, no caso, indo até a morte. Aí nós temos a competição, né, que são seres vivos que competem entre si por busca de alguns recursos, que pode ser alimento, pode ser um espaço, né, ou pode ser a fêmea, pode ser qualquer recurso que faça com que eles competem entre si, que pode ser essa competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie e interespecífica, que é indivíduos de espécies diferentes. Aí aqui são tipos de competição, né, que é quando eles competem diretamente, eles brigam, ou quando é indireta, quando um está tirando o alimento do outro de forma indireta. Então, quando a formiga vem e pega folha de uma árvore para ela se alimentar, ela acaba tirando essa mesma folha da lagarta. Então, a lagarta fica com pouco alimento. Né? E a competição direta é quando tem uma briga, tem uma competição ali que os dois realmente estão discutindo, brigando para ver quem pega esse alimento primeiro. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de intraespecífica, que é quando tem uma competição de indivíduos entre a mesma espécie, né? Aí pode ser por briga por liderança, por comida, né? Parceiro sexual, abrigo e água. Esse vídeo ele não vai rodar. Depois nós temos a competição interespecífica, que são espécies diferentes, né? Que aí é a mesma coisa, eles podem brigar por alimento, por espaço, né? Pela questão ali de, de briga não é nem por alimento, né? Por essa questão de briga de predador e presa, né? Então eles estão brigando também pela mesma presa em comum, né? De certa forma, sim, é uma competição. Eles estão competindo pelo alimento ali. Então, quando tem dois predadores e eles têm a mesma presa em comum, aí tem que ver quem é que vai pegar a presa primeiro. A gente vê isso muito em documentário do Animal Planet, do Discovery e etc. E tem formas de evitar a competição, né? Os predadores buscarem alimentos em períodos diferentes, enquanto um pega o alimento de dia, o outro pega de noite, né?
ou ter uma questão de separação, enquanto um pega presas menores, o outro pega presas maiores, né, como é o caso do leão e leopardo, e tem outras formas também de evitar uma competição, né? Esse foi alguns exemplos, eu sei que ficou um vídeo bem longo, quase 20 minutos, mas conforme vocês vão estudando, vão lendo no livro, né, vejam depois com calma aquele mapa mental que eu vou disponibilizar para vocês, que isso vai auxiliar nos estudos de vocês, ok? Qualquer dúvida é só perguntar aqui nos comentários abaixo. Bons estudos!